Mas também tem espaço para assunto sério e também delicado. Nesse caso, esse assunto tem gerado uma grande repercussão em todo o estado. Uma pichação com o símbolo nazista e uma frase antissemita foi encontrada dentro de um banheiro da UFSC aqui em Joinville. Na mesma semana que isso aconteceu, um grupo suspeito de integrar uma célula nazista foi preso pela Polícia Civil aqui de Santa Catarina. Alguns dos investigados foram encontrados, inclusive, aqui na nossa cidade. Para a gente entender melhor esse movimento tão perigoso e o que está por trás disso, eu converso ao vivo, via internet, com o pesquisador e professor de História, Wilson Oliveira Neto. Boa tarde, Wilson. Bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde, Keltrin. Espero que vocês estejam bem aí em Joinville. É um prazer estar com vocês e compartilhar um pouco das pesquisas que a gente desenvolve sobre o fascismo ontem e hoje. Obrigada, professor. Nós que agradecemos. Nós sabemos que o papel do professor em sala de aula é estar trazendo esses dados históricos, estar incentivando a discussão, a reflexão acerca do que aconteceu e do que eventualmente a gente deve pensar que não pode voltar a se repetir. E um exemplo, um dos maiores tragédias humanas da humanidade é o nazismo. Então, neste caso, no caso do grupo que foi preso, em defesa eles afirmaram, era brincadeira, claro, eles tentam agora negar a gravidade desse fato. Mas eu gostaria que o senhor brevemente, então, nos colocasse o que significa, nos dias atuais, que mensagens e símbolos nazistas ainda sejam feitos em locais públicos como uma escola, uma universidade, por exemplo. É bastante grave, né? Porque, por exemplo, na Europa, na Alemanha e na Áustria, esse tipo de vandalismo, ele resulta em prisão, processo, né? E no Brasil, a impressão que dá que a banalização desses símbolos é algo menor, é só uma brincadeira. Mas é brincar com a memória de pelo menos 55 milhões de pessoas que morreram em decorrência da Segunda Guerra Mundial, que foi iniciada pela Alemanha no continente europeu. Tá? É brincar com a memória de 6 milhões de judeus, fora as outras nacionalidades e grupos sociais, que foram exterminados durante o Holocausto. Tá? Então, é um assunto bastante sério, porque o nazismo, para nós das ciências humanas, ele é uma espécie de metamal, né? Daquilo que reúne do que existe de mais medonho do ponto de vista da ação política e da negação dos direitos humanos. E aí, nesse papel, claro, o professor traz o conhecimento, mas a família deve estar muito atenta, porque muitos desses jovens, inclusive, que têm praticado isso, eles estão na internet, eles formam grupos, né? Não é um encontro, às vezes, pessoal, não é um encontro formal, mas através da internet eles se articulam, compartilham vídeos. Então, ainda que o pai não tenha tanto conhecimento da história, como que ele pode estar, então, interagindo, interferindo em situações como essa? Eu acho que a primeira coisa é ser pai presente, né? É saber o que seu filho acessa. Eu sou pai, eu tenho uma criança de 11 anos de idade. Minha esposa e eu sabemos, né? Nós monitoramos o trânsito dele pela internet. Só que existe uma outra necessidade, Keltrin, que é uma educação para as mídias, que a gente ainda não conseguiu acertar os ponteiros, porque a internet ela é muito recente para nós, né? Essa portabilidade do acesso à internet. Agora, professor, há uma atualização dos símbolos também. Novos símbolos estão sendo compartilhados, mas também com mensagens antissemitas. Procede? Sim, na verdade o Brasil, infelizmente, tem um histórico de antissemitismo, né? Durante a década de 40, a década de 1930, nós abrigamos, de 32 a 1937, o maior partido político fascista fora da Europa. Que se Vargas não tivesse derrubado o regime em 37, teria chance de emplacar um presidente da República, que foi a Ação Integralista Brasileira, né? Essa intelectualidade de extrema-direita sempre foi muito influenciada pelas ideias antissemitas e que, infelizmente, estão tendo aí visibilidade da pior forma possível. Certo, professor. O senhor gostaria de fazer mais alguma colocação? Como o senhor disse, o senhor é um pesquisador dessa área. Alguma reflexão que o senhor gostaria de trazer para nós? Eu acho que é muito importante a gente investir numa educação para a mídia, né?
e reforçar o ensino de história na educação básica, né? E não somente o ensino de história, mas de outras ciências que lidam com as ideologias políticas, né? Que vão explicar para o aluno o que é o antissemitismo, o que foi o nazismo como fenômenos históricos, para que eles se tornem assuntos do passado e não do presente. Exato, assuntos do passado, mas que podem ter reflexos no presente, se não fizer essa conexão, né, da atualidade que a gente vive com aquilo que aconteceu no passado. Isso mesmo, exatamente. Né? Certo. Pois não, desculpa interrompê-lo. Não é isso. Né? Eu acho que é importante essa reflexão e mostrar que não são símbolos banais, que têm significados muito importantes e que orientaram, né, uma violência incomensurável durante a Segunda Guerra Mundial, durante a década de 1930, e que a gente tem que se manter alerta para que isso não ocorra novamente. Perfeito. Professor Wilson Oliveira Neto, obrigado pelo seu papel, né, pela disciplina que o senhor leciona e por trazer essa discussão, por compartilhar um pouco do seu conhecimento conosco. Seja muito bem-vindo sempre ao Ver Mais. Eu agradeço, Keltrin, o convite e estou à disposição sempre que for necessário. Muito obrigado. Nós que agradecemos. E a você, pai, mãe, fique atento, então, ao que o seu filho, não apenas criança, mas também adolescente, está acessando. Porque entre eles, pode até ser que, de fato, pela inocência, pelo fato de querer fazer parte de um grupo, eles acabam compartilhando informações, enfim, questões que não são tão claras para eles. Mas nós, no papel de adultos, que conhecemos mais da história, nós temos a obrigação também de estar reforçando aquilo que eles ensinam, que eles aprendem, ou melhor, na sala de aula.